Glória a Deus. Este é o culto de ensino da Igreja Batista Central de Lavras, ministrado todos os domingos, às 9 horas da manhã. O tema do nosso estudo de hoje é o sofrimento de pessoas justas. Por que os justos também sofrem, e não somente os ímpios? Mas primeiro nós vamos dar o conceito de justos e de ímpios, que são conceitos bíblicos, constam na Bíblia. O que seria pessoas justas? Os chamados justos. São as pessoas que amam e servem a Deus, que pautam as suas condutas, as suas ações, suas atitudes, nos ensinos bíblicos, nos ensinos e nos mandamentos de Deus, nos ensinos e nos mandamentos de Jesus Cristo. São as pessoas que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Isso se contrapõe ao ímpio, que também é um termo bíblico. O ímpio é aquela pessoa que não ama a Deus, que não tem o compromisso com Deus de cumprir os seus mandamentos e de ter um comportamento, de ter atitudes conforme os ensinamentos bíblicos. Mas então nós vamos falar sobre o porquê que os justos também sofrem, e não somente os ímpios, né? Primeiro ponto do nosso estudo é que as mesmas coisas sucedem tanto aos justos como aos ímpios, aos crentes como aos não crentes, aos cristãos como aos não cristãos. Então, todas as coisas sucedem igualmente. Onde está isso na Bíblia? No livro de Eclesiastes. Está bem claro no capítulo 9, que diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Então, no livro de Eclesiastes, Deus orientando o autor desse livro, dizendo, em razão de questionamentos que estavam sendo feitos a Deus, Deus disse que todas as coisas sucedem igualmente a todas as pessoas. E Jesus Cristo também, quando esteve em carne nesta terra, ele deixou isso muito claro no capítulo 7 de Mateus, nos versículos 24 a 27, que nós vamos fazer a leitura. Jesus também explicou que todas as coisas sucedem igualmente a todas as pessoas aqui na face da terra. As palavras de Jesus aqui registradas em Mateus diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, as não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. O que nós podemos interpretar nessa fala de Jesus Cristo? Que tanto o rio, as chuvas, os ventos, combateram a casa do homem sensato, igualmente a casa do homem insensato. Isso é uma parábola, uma comparação que Deus fez. A casa é a vida da pessoa, né? Temos que entender dessa forma. A casa aqui é a vida da pessoa. Então, as mesmas coisas sucederam a ambos. O rio, os rios, os ventos sopraram contra ambos, igualmente. O que difere? Qual foi a diferença entre um e outro? Por que a casa de um ruiu e a casa do outro não? Ou seja, por que a vida de um desmoronou e
e a vida do outro não? Por que a vida de um se perdeu e a vida do outro não? Por que um iria passar a vida eterna com Cristo no céu e o outro a vida eterna no inferno? A forma como se passa pelos problemas, pelas dificuldades. O que seriam os rios, os ventos, a chuva? São os problemas. Jesus estava querendo dizer que neste mundo todos enfrentariam problemas igualmente. Todos. Ímpio, justo, crédulo, incrédulo, todos enfrentariam os problemas, as dificuldades, os sofrimentos, as angústias, os temores, as tribulações, todos de forma igual. Porém, havia uma grande diferença entre o prudente e o imprudente. O prudente é aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que busca na Bíblia os ensinamentos para, no momento de dor, no momento de sofrimento, né, ter paciência, confiar em Deus, esperar o socorro de Deus. O imprudente é aquele que não busca em Deus esse auxílio, esse socorro, essa ajuda, esse consolo, esse conforto. Esse é o imprudente. Então, as estruturas é que são diferentes. Hoje, na vida de hoje, é tudo dessa forma. Nós passamos por problemas, passamos por dificuldades, todos iguais nessa terra. Independentemente da religião, da opção religiosa de cada um. Todos nós passamos pelos os mesmos problemas, pelas mesmas angústias, pelos mesmos sofrimentos, por doenças. Todos enfrentamos doenças igualmente. Dificuldades financeiras, catástrofes, enchentes, secas, terremotos, tsunamis, filhos rebeldes, cônjuges problemáticos, e etc. Né? Todos enfrentamos isso igualmente. O que difere uma pessoa da outra? Por que uns entram em desespero, têm abalos emocionais, psíquicos, sofrimentos emocionais muito grandes, têm que fazer tratamento, tomar remédios, tarja pretas e etc., e outros não. E outros passam pelo sofrimento, até demonstrando uma certa alegria, paz, tranquilidade, sossego. A diferença está nessas estruturas. Uns têm estruturas sólidas e outros não. E onde que nós encontramos essa estrutura sólida? Na palavra de Deus, na Bíblia, lendo a Bíblia, na oração, tendo intimidade com Deus, através da oração, é que nós formamos essa estrutura sólida, essa estrutura firme. Esse foi o ponto 1, então, para ficar claro no nosso estudo, que todas as coisas acontecem igualmente. Não adianta uma pessoa com pouco conhecimento bíblico, mas está frequentando uma igreja, está dando dízimo e achar que, por isso, tem que ser diferente das outras pessoas. Não pode sofrer como as outras pessoas. Então, todos nós estamos sujeitos aos mesmos problemas, aos mesmos sofrimentos. Ponto 2. E o porquê que as mesmas coisas sucedem igualmente a ambos? O porquê? A resposta está lá na origem da humanidade, no pecado original. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram, eles receberam uma condenação da parte de Deus pela desobediência à ordem que Deus tinha dado a eles. Está no capítulo 3 de Gênesis, vamos ler rapidamente. Capítulo 3 de Gênesis, versos 17 a 19, diz assim: E a Adão Deus disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então Deus lançou essa sentença sobre a terra, porque Deus criou o homem, e o homem não conheceria o sofrimento, não conheceria a dor, se não tivesse desobedecido a Deus. Em razão da desobediência, Deus deu essa sentença sobre a terra, que ela seria maldita no sentido de que os homens, toda a humanidade, né, todo ser humano, viveria nessa vida e teria dores, teria sofrimento, comeria com o trabalho com o suor do seu trabalho,
teria que batalhar dia a dia pelo seu pão, espinhos e cardos também te produzirá. Ou seja, a terra teria espinhos e cardos. Cardos é uma espécie de espinho também, uma planta espinhosa. Isso quer dizer espinhos, sofrimentos, problemas, angústias e etc. Então, a questão e isso Deus disse para toda a humanidade. Essa sentença foi para todas as pessoas indistintamente. Então, por causa do pecado original, é que todos estão sujeitos aos sofrimentos. Agora nós vamos ver o terceiro ponto do nosso estudo, sobre as principais causas do sofrimento dos justos. E aqui eu me dirijo mais diretamente aos cristãos evangélicos, aos crentes, levantando algumas hipóteses. É lógico que existem inúmeras razões, inúmeros motivos para sofrimento por parte dessas pessoas, que eu acabo de mencionar. Então, nós vamos falar algumas hipóteses. A primeira delas é usar mal o livre-arbítrio e fazer escolhas erradas. Deus nos criou com livre-arbítrio. Deus não nos criou como robôs, tomando decisões por nós. Ele nos criou livres e nos deu plena liberdade de escolhermos, de decidirmos por nós mesmos tudo que havemos de fazer nessa terra. Mas o apóstolo Paulo, ministrando sobre o livre-arbítrio, sobre esse direito de decidir, de escolher, ele deixou o seguinte conselho lá, registrado em 1 Coríntios, capítulo 6, dizendo assim: todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Ou seja, todas as coisas nos são lícitas, podemos fazer qualquer coisa que a gente quiser, mas nem todas nos convêm. Não convém fazermos todas as coisas que quisermos. Por quê? Porque algumas coisas trazem consequências ruins. Algumas coisas que nós fazemos, algumas escolhas, alguns caminhos que nós optamos segui-lo, nos fazem sofrer, nos trazem grandes problemas. Por exemplo, a moça escolhe mal o marido, escolhe mal a pessoa com quem ela vai se casar, e isso lhe traz sofrimentos. É opção. Deus não escolheu por ela, ela que escolheu. Ou o jovem escolhe mal a mulher com a qual vai se casar e tem um casamento tumultuado, conturbado, cheio de problemas, cheio de sofrimentos. Escolher mal as amizades. Quantas pessoas sofrem consequências sérias, drásticas, por andar em más companhias? Escolher o emprego errado, fazer o investimento errado. E Deus não é culpado de nada disso, não adianta culpar Deus. Isso tudo se faz com o livre-arbítrio. Escolher o sócio errado para fazer uma sociedade, montar alguma coisa, escolhe uma pessoa sem orientação de Deus e depois tem conflitos e mais conflitos nessa sociedade, problemas e mais problemas. Frequentar lugares que não deveria frequentar. Você é livre, todas as coisas são lícitas, mas nem todas te convêm. Então, se você frequenta um lugar onde você não deveria estar, e isso pode te trazer problemas. Dar vazão a uma tentação quando você deveria ter resistido. Quantas e quantas vezes a gente passa por situações assim, em que a gente está sendo tentado a fazer algo que não deveríamos fazer, e poderíamos ter resistido, nós poderíamos, com um esforçozinho, ter resistido, porque a Bíblia fala que nenhuma tentação é maior do que as nossas forças, do que a pessoa consegue resistir. Nenhuma. Então, qualquer tentação, com a ajuda de Deus, com fortalecimento espiritual, com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue resistir. A questão é quando a gente não quer resistir e a gente
deixa ser tentado, levado pela tentação. Votar na pessoa errada é uma escolha. Deus não vota por ninguém. Deus não escolhe candidato nenhum. Quem escolhe são as pessoas, né? Somos nós, com a nossa liberdade. Então, o primeiro ponto, a primeira sugestão que eu faço de causas para o sofrimento do cristão é usar mal o livre-arbítrio, é fazer escolhas erradas. Outro ponto que nos causa sofrimento: não seguir as orientações de Deus. Ah, mas Deus orienta? Orienta. A Bíblia é um manual de orientações da parte de Deus para nós. Aqui na Bíblia a gente encontra orientações para quase tudo nessa vida. E tem um versículo lá no Salmo 32, que diz assim: assim diz o Senhor, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Então Deus instrui sim, Deus ensina sim. Então se a gente quiser fazer a coisa certa, as escolhas certas, as atitudes corretas, a gente pode buscar, nós devemos buscar orientações da parte de Deus. Na Bíblia nós encontramos essas orientações. Através da oração também, a gente consegue ser orientado por Deus. Na Bíblia tem orientações sobre justiça, por exemplo, sobre honestidade, sobre ética. Eu falei que na Bíblia tem orientação para quase tudo, e tem mesmo. Tem orientações sobre comportamento moral, sobre como resistir às tentações. E quando o servo de Deus deixa de seguir outra orientação bíblica, ele fica sujeito a sofrimentos. Outra hipótese de causa de sofrimento na vida do cristão: não consultar Deus. Se você toma suas atitudes, você toca a sua vida conforme você quer, sem buscar a orientação de Deus, você vai arcar com as consequências erradas de escolhas erradas que você faz na vida. Então, nós devemos consultar a Deus. Tem um exemplo bíblico, lá no livro de Josué, de uma passagem bíblica dizendo que o Israel, certa ocasião, fez um concílio, se juntou com uma nação estranha, com uma nação pagã, que não servia a Deus, que não temia a Deus. E o povo de Israel fez isso, esse acordo com aquela nação, com aquele povo estranho, fez essa aliança sem consultar a Deus. E mais tarde, o povo de Israel sofreu muitas consequências em razão dessa aliança com aquele povo. E diz a Bíblia que isso aconteceu porque o povo de Israel não consultou Deus. Tomou essa atitude com a sua liderança, sem consultar a Deus, sem buscar a vontade de Deus. Outro fato que pode causar sofrimento ao cristão, ao justo, ao crente: não ouvir a voz do Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo fala conosco? Fala sim. Não tenho dúvida disso. O Espírito Santo nos fala através da leitura da Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve a voz do Espírito Santo. Porque toda a Bíblia, todos os livros que compõem a Bíblia, foram escritos por homens inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, tudo que eles narraram, tudo que eles escreveram, foi por inspiração divina, através do Espírito Santo. Então, a Bíblia é a voz do Espírito Santo também. Outra forma de ouvir o Espírito Santo é orando. Quando a gente está em comunhão com Deus, está em intimidade com Deus, o Espírito Santo está presente, porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nossos corações, em nossas vidas. Então, ele está presente quando a gente está na intimidade com Deus, orando, e a gente ouve a voz do Espírito Santo. E existe também a voz do Espírito Santo, uma forma dele falar conosco, que é como se fosse uma voz interior, uma voz que vem de dentro da gente, que quem tem intimidade com Deus discerne quando é a voz do Espírito Santo ou quando é a voz
simplesmente da razão. Vou contar um fato que aconteceu comigo, um testemunho, rapidinho aqui. Mês passado, mês de março, eu acordei de manhã lá no sítio e tomei café, fiz café, tomei e fui fazer a minha intimidade com Deus, a minha oração com Deus. E enquanto eu orava, conversando vários assuntos com Deus, uma voz me dizia: peça para a cobra não te morder. E eu escutava isso assim, aquela voz interior, não importava e continuava falando outros assuntos com Deus, pedindo tantas coisas para Deus, e não falava da cobra. E aquela voz me dizendo: peça para a cobra não te morder. Aí eu pedi. Antes de encerrar a oração, já no finalzinho, eu dei ouvido àquela voz e falei: Deus, não deixe nenhuma cobra me morder nesse sítio. Dê-me livramento de picada, de mordida de cobra. Aí recebo uma mensagem do meu funcionário aqui dizendo que não iria trabalhar naquele dia. E logo em seguida um cliente me telefona querendo 50 quilos de maracujá. Eu tentei deixar para o dia seguinte, falei que meu funcionário não tinha ido, mas ele insistiu que ele precisava daquele maracujá naquele dia. Aí eu fui colher, falei que ia colher para ele e fui eu mesmo colher. Fui para a parreira de maracujá e comecei a colher os maracujás no início da linha de plantio, são várias linhas de plantio, né? E peguei uma linha, comecei a colher, puxar o maracujá. E quando você puxa, você balança as ramas, balança os arames, né? Faz um movimento ali. Aí aquela voz me dizendo: peça para a cobra não te morder. Aquilo não saía da minha cabeça, aquela vozinha me falando isso. Aí eu comecei a colher e ficar falando com Deus: Deus, não deixa a cobra me morder, não deixa a cobra me morder. E fui falando, colhendo maracujá e falando. Quando eu cheguei ao final da linha de plantio, cada linha de plantio tem em torno de 30, 35 pés. Quando eu cheguei no último pé, eu puxei 3 maracujás assim, de frente. Quando eu virei para trás para pegar os maracujás que estavam atrás da minha cabeça, uma cascavel enrolada nas ramas de maracujá, nos arames de maracujá, pertinho da minha cabeça, a um palmo da minha nuca. Eu gelei, minhas pernas tremeram e eu saí dali. E fui agradecer a Deus o livramento. Aquela cobra era para ter me picado, porque eu estava balançando os arames, balançando as ramas, desde o início da linha de plantio, até chegar no último pé. E todos os pés eu fui falando: não deixa a cobra me morder, porque aquela voz que estava dentro de mim me dizendo era a voz do Espírito Santo, para me dar esse livramento, e eu testemunho esse livramento aqui agora. Então, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, mas a gente não atenta para a voz do Espírito Santo, a gente pode ter sofrimentos também. E por último, eu vou falar mais uma hipótese que causa sofrimento, é a opressão demoníaca. A opressão de demônios é diferente de possessão. Possessão é quando o demônio se apodera de uma pessoa, entra no corpo de uma pessoa e faz coisas que não deveria fazer. Agora, a opressão é quando o demônio age no ambiente. Então, é muito comum o demônio, principalmente cristãos fracos espiritualmente, o demônio agir no ambiente, agir para causar um tumulto no casamento. O casal está bem, de repente começa uma briga. Nem o marido nem a mulher sabe como que essa briga começou, o porquê. Aí eles ficam dias ali com raiva um do outro. Isso pode ser uma opressão. O demônio atuando ao seu redor. Quantos encontros familiares que o demônio age e está tudo bem lá no encontro dos familiares, de repente um fala uma coisa que ofende outros por opressão demoníaca. Então é preciso também ficar atento a essas ações do demônio em nossas vidas. Muito bem, dito isso, esse é o ponto de algumas hipóteses para o sofrimento do ser humano. Nós vamos já caminhando para o final, sobre o que Deus faz pelo cristão diante do sofrimento. O que Deus faz por nós quando nós estamos sofrendo? Vamos ver lá em Isaías 41, versículos 10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo,
Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, Deus, quando a gente está sofrendo, nós cristãos, nós que o amamos e o tememos, primeira coisa que Ele nos faz, companhia. O versículo diz assim, não temas porque eu sou contigo. Quer dizer, Ele está conosco. Nós temos a companhia dEle. Então, quando você, meu irmão, está sofrendo, não esqueça, você não está sozinho, não. Você não está abandonado, não. Deus está com você. Deus está com você. E Ele fala, não precisa apavorar, não precisa desesperar. Eu estou com você. Você está sofrendo, eu sei, mas eu estou com você. Não se preocupe, eu te sustento, eu te ajudo, eu te dou força para que você possa sair dessa, resolver seus problemas. No Salmo 145, versículo 18, diz assim, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Perto, o Senhor está perto, o Senhor não te abandona. Ele está perto de todos os que o invocam e de todos os que o invocam em verdade. Então Deus te oferece companhia. Segundo, Deus te oferece força, ajuda e sustento. Ainda no capítulo 41 de Isaías, no versículo 13, Deus reforça essa fala dele dizendo, assim diz o Senhor, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Está sofrendo, está aflito, está apavorado, está com problemas, mas não temas, não desespere, eu te ajudo. Basta você invocar o nome do Senhor. Então Deus te oferece companhia, te oferece ajuda, sustento. Deus te oferece consolo. Em Mateus 5, 4, está escrito assim, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então Deus oferece consolo a quem está chorando, sofrendo, angustiado. Deus oferece paz. No capítulo 14 de João, está escrito assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não precisa desesperar. Deus te dá paz mesmo no meio do sofrimento. Mesmo no meio dos problemas, você pode ter paz. Outra coisa, Deus te oferece alívio. Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, os cansados e oprimidos são os que têm problemas, os que estão sofrendo, os que estão angustiados, estão passando por tribulações. Vá para os braços de Jesus. É isso que ele fala, vinde a mim, todos vocês que estão sofrendo, que eu vos aliviarei. Ele vai dar o alívio, consolo, conforto, ajuda. E por fim, Deus oferece a alegria da salvação. Irmãos, não perca isso de vista. Deus te oferece a alegria da salvação. Em Romanos 8, 18 diz assim, as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Qual que é a glória que há de ser revelada em nós? É a vida eterna com Cristo no céu, meu irmão. Tenha isso em mente, tenha isso em foco. Por mais pesado que seja o seu problema nessa terra, por mais que você esteja sofrendo nessa terra, isso não é nada comparando com o que você terá na vida eterna, com Cristo nos céus. O ímpio, ele tem muitas dores, diz a Bíblia. Aquele que não teme a Deus, que não busca em Deus, ele tem muitas dores, mas o sofrimento maior dele é no inferno, na outra vida, depois da morte. Porque lá é um sofrimento infindável, eterno. E você, que é salvo em Jesus Cristo, você vai viver em glória. Então tenha isso em mente, para que você tenha paciência, força para suportar os sofrimentos desta vida. O apóstolo Paulo nos deixa um conselho. Depois de passar por tantos problemas, por tantos sofrimentos, ele nos deixou uma receita de vitória, que diz assim, e ele dizia assim, sede pacientes na tribulação, sede pacientes no sofrimento, diante dos problemas, e perseverantes na oração. Persevere na oração. Por que nos problemas, quando você está com problema,
Tem cristão que perde as forças até para orar. Ele fica tão para baixo, tão arrasado, tão prostrado com os seus problemas, porque ele fica tão concentrado nos problemas e não se concentra na solução, que é Jesus Cristo, que pode ajudá-lo, né? Então ele fica sem forças. Aí ele fica desanimado para ler a Bíblia, fica desanimado para ir à igreja, ter comunhão com os irmãos, fica desanimado até para orar, até para conversar com Deus. É nesse momento que você tem que redobrar os seus momentos de oração. É nesses momentos que você tem que redobrar o seu clamor, a sua intimidade com Deus, porque aí a tempestade vai passar. Aí vai acontecer aquilo que Jesus falou lá em Mateus, que eu li no início, né? Vão vir os ventos, as tempestades, mas você não cairá, você resistirá, porque a sua estrutura é forte. Então, conclusão, todos nós enfrentamos problemas nessa vida, independente da sua religião, da sua crença, da sua fé. A diferença é que quem crê em Deus, quem busca em Deus, tem tudo isso que eu acabei de dizer aqui. Tem companhia, tem consolo, tem força, tem renovação das forças todos os dias, né? Tem paz. Fiquem todos com Deus, que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Amém.